Esses dias nós temos orado ao Senhor e veio essa palavra muito forte, escolha a cura. Amém? Nós temos muitas escolhas na nossa vida e eu creio que uma das melhores escolhas que nós podemos fazer em nossas vidas é buscarmos a nossa cura no nome de Jesus. Amém? Então, eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento de nós podermos sermos banhados e ministrados pela palavra de Deus. Amém? Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e agradecemos pelo privilégio, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Tua palavra, Senhor, é a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que liberta, é a palavra que nos protege, nos faz sonhar, independente das batalhas e lutas que porventura enfrentemos em nossas vidas, Pai. Ó Senhor, a minha oração nesta manhã é que essa palavra, Senhor, seja edificadora, Senhor, na vida de todos aqueles que estão aqui na Tua casa e aqueles que também nos assistem pelo nosso canal, Senhor, que eu desapareça e que Tu cresça no nome de Jesus. Amém? Queridos, a dor, ela não define o destino, mas a resposta que nós damos à dor, sim. Existem dores na nossa vida que viram testemunho, mas existem dores na nossa vida que viram prisões. E a diferença não está na intensidade da ferida, mas está no que você faz com ela, com a sua ferida. E eu queria falar nesta manhã de dois homens da Bíblia, dois homens que eles foram feridos, dois homens que fala de dois processos que foram permitidos. E desses dois homens, apenas um escolheu a cura. E ali em Gênesis 37, e eu queria também falar de 2 Samuel 13, mas em Gênesis 37 fala sobre a vida de José do Egito. E lá em 2 Samuel 13, fala de Absalão, filho de Davi, o rei Davi. Então, a Bíblia fala que o Senhor, aqui nesse texto, Gênesis 37, 1 a 11, que o Senhor, Ele chamou José aos 17 anos. E José, ele estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E a Bíblia diz aqui no verso 5 que José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: ouvi, rogo-vos, esse sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência a meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E aqui em 2 Samuel, capítulo 13, eu queria que você pudesse abrir. 2 Samuel, capítulo 13.
versículo 1, eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou mencionar aqui essa história, como vou mencionar também a história de Davi. Em 2 Samuel capítulo 13, verso 1, diz assim: E sucedeu depois disso, que Absalão, o filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, e Aminon, filho de Davi, a amava. E Aminon ficou tão atormentado que caiu enfermo por causa da sua irmã Tamar, porquanto ela era virgem, e Aminon considerava difícil para ele fazer algo a ela. Aminon, porém, tinha um amigo cujo nome era Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sutil. E ele me disse: Por que estás tu, sendo filho do rei, magro dia após dia? Não me contarás? E Aminon disse a ele: Eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. E aqui no verso 22, diz assim: E Absalão não falou nem bem nem mal com seu irmão Aminon, porque Absalão odiou Aminon, porquanto ele havia forçado sua irmã Tamar. Ou seja, forçado ou abusado ou estrupado a sua irmã Tamar. A gente vê aqui duas histórias geradas no seio de uma família. A história de Davi com seus irmãos, a história de Absalão, a história de Davi com seus irmãos e seu pai, e a história de Absalão também com seus irmãos e seu pai Davi. Agora, eu queria trazer o entendimento. Na realidade, tanto José como Absalão, ambos foram feridos por quem deveria proteger. De onde vem a nossa proteção? Todos nós temos a nossa família como um lugar de proteção, sim ou não? Todos nós temos a nossa casa como lugar de proteção. Todos nós temos os nossos pais como lugar de proteção. Amém? Sim ou não? Então, tanto José como Absalão, eles foram feridos por quem deveria proteger. E ambos, eles tiveram, tanto José como Absalão, todos os dois tiveram motivos para endurecer o seu coração, os seus corações. Mas eles dois, José e Absalão, eles fizeram escolhas diferentes diante da dor. E eu lendo esse texto, e o Senhor, o Espírito Santo falou muito forte comigo, que não foi o sonho que José teve que levou José a alcançar o sonho. Mas o que levou José a alcançar a promessa foi uma palavra chamada perdão. Perdão. Porque se não fosse o perdão de José por aqueles que o feriram, certamente o sonho na vida de José viraria um peso. É tão interessante, voltando aqui para Gênesis, eu queria que você abrisse versículo 45, capítulo 45, Gênesis 45,
diz assim, verso 4 a verso 8. Todos acharam, amém? E José disse aos seus irmãos: aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por teres me vendido para cá. José relata o trauma, o sofrimento dele. Pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por esses 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então, agora, não fosses vós que me enviastes aqui, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó e senhor sobre toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Se nós olharmos a vida de José, ele foi tratado por Deus. E Deus não teve pressa de tratar na vida de José. Foram anos e anos. Outro ponto importante na vida de José é que José, ele foi tratado no silêncio. Ele foi tratado quando ninguém via. Ele foi tratado no isolamento. Ele foi tratado quando os holofotes não estavam sobre ele. José, olhando para esse texto, me veio uma frase no meu espírito que ele foi quebrado antes de ser elevado. Deus primeiro quebrou José para poder cumprir com a promessa dele na vida de José. Ou seja, José, ele primeiro foi curado antes de governar. José, ele primeiro foi alinhado aos propósitos de Deus antes de liderar. É tão interessante aqui, voltando mais uma vez para esse livro de Gênesis capítulo 39, versículo 1 ao verso 3, diz assim: e José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. Mas olha o que diz no versículo 2. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. Sabe, queridos, e essa história de José fala que ele foi traído pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo. Mais do que isso, José, ele foi esquecido na prisão. Essa é a história de José. Já Absalão, ele também foi ferido dentro da própria
família, assim como José foi. Absalão, ele foi traído pela injustiça. A história de Absalão, o primeiro pecado foi a rebelião e conspiração contra o seu próprio pai. É tão interessante que Absalão, ele planejou e executou a morte do seu irmão Aminon como vingança pelo seu irmão ter estrupado Tamar, a sua irmã. Ele conspirou contra o próprio pai, o rei Davi, porque ele esperava que o seu pai tomasse providência, tomasse as dores, por ver a sua filha sendo estrupada pelo irmão. E Absalão tomou as dores de Tamar. Absalão, ele foi traído pela injustiça. Ele foi marcado por um silêncio que ninguém tratou. Todos os dois, tanto José como Absalão, eles tinham tudo para endurecer os seus corações. Tudo. Mas um levou para Deus. O outro alimentou a dor dentro do seu coração. José pegou a dor dele e levou para Deus. Absalão pegou a dor dele e alimentou a dor dentro do seu coração. E isso mudou o destino de cada um. Sabe, queridos, porque dor não tratada vira raiz. Raiz não tratada cria amargura. E a amargura destrói aquilo que Deus ainda queria construir. José, ele permitiu que Deus tratasse a ferida. Por isso que ele governou. É tão interessante que já Absalão, ele alimentou a ferida. Por isso que Absalão, ele se perdeu no seu próprio orgulho. Não foi a dor que destruiu Absalão, foi a falta de tratamento. Dor não curada vira raiz, raiz vira rebelião, rebelião destrói destinos. E muitas vezes nós, durante a nossa caminhada, passamos por tantas dores, sim ou não? Passamos por tantas decepções, sim ou não? E eu sempre falo, eu sempre digo, que as nossas dores fazem parte da nossa caminhada com Deus e só nos fere quem nós amamos. Não nos fere quem nós não nos relacionamos, porque se nos fere, nós não nos preocupamos, porque nós não convivemos, nós não amamos, então nós não valorizamos aquelas pessoas que nos ferem, mas são distantes de nós. Mas nós valorizamos as pessoas que nos ferem e que nós amamos. Sim ou não? Amém ou não amém? Então, é tão interessante que
nem todo silêncio é maturidade. Alguns são lugar de cura. E nós precisamos, mais do que nunca, levar a nossa dor a Deus. Porque se você não leva a sua dor para Deus, escute isso, irmãos, inevitavelmente você vai tomar decisões erradas. Você vai tomar decisões mediante a sua dor. Se você não leva para Deus, para que Deus venha te curar, para que Deus venha trabalhar na sua vida, para que Deus venha também tratar. Porque nós convivemos em um ambiente de família. Ninguém é obrigado a concordar comigo, ninguém é obrigado a concordar com você, mas nós estamos em uma família onde nós precisamos conviver com as diferenças. Sim ou não? Nós precisamos conviver com aquele que é o oposto de nós. Porque a Bíblia diz que a igreja é um corpo de Cristo. Um pé é diferente da mão, a mão é diferente do ombro, o ombro é diferente da perna, mas todos unidos formam o corpo. Sim ou não? E é tão interessante. Eu tenho aprendido que o céu, ele não testa a nossa capacidade. O céu, ele testa a nossa maturidade emocional. Não é porque uma pessoa me machucou que eu não vou amá-la. É bem verdade que muitas vezes, naquele momento vem a dor, mas quando nós amamos alguém, certamente nós levamos para Deus, porque Deus é que nos cura, e daqui a 1, 2 dias, a uma semana, parece que não aconteceu nada. Sim ou não? Deus apaga, Deus limpa, porque Deus, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. O Espírito Santo, Ele tem poder para penetrar no mais íntimo do nosso ser e trazer a cura que nós precisamos para que nós continuemos firmes no propósito que Deus tem para nossas vidas. Esses dias eu estava o irmão Toninho, eu não sei se ele está aqui, a Marlene, não, né? E eu disse, a pastora Amanda disse, nós precisamos ir lá no Toninho. Eu queria dar um abraço nele, eu queria honrar a vida dele, a decisão dele que ele tomou, né? De ter um negócio há 22 anos, né? Na realidade, o negócio dele era um bar, né? Há 22 anos, né? E a esposa veio, aceitou Jesus como seu Salvador. Nós vimos aqui a luta dela, né? Pela conversão do Toninho, né? Aí o Toninho vem aqui e se converte, né? Aí depois a luta dela foi o Toninho largar o bar. Gente, como é que uma pessoa, um bar, né? Aí na Cidade 2000, né? Perto aí do Júlio César, né? Um bar conhecido, né, Júlio? Lá aí na Cidade 2000, né? Um bar com a clientela já formada, tudo, né? E a Marlene chegava para mim e dizia, pastor, ora, porque o Toninho não pode estar na igreja, o Toninho, às noites está no bar, né, tendo que vender cerveja, tendo que vender tudo, né, bebida alcoólica, né, e ele
ele vinha aqui no culto e conversava conosco, conversava comigo, e ele dizia: pastor, um dia Deus vai agir. E quando foi agora no final do ano, né, ele estava em casa e o Senhor falou com ele assim: agora, fecha o bar e começa uma nova história. E eu queria ir lá no Toinho, porque a história do Toinho é a minha história. É a minha história. E eu me identifiquei muito com a história dele. Eu criei sonhos, fiz projetos, toda uma família de empresário, meu bisavô, meu avô, meu pai, e eu sendo, e o Senhor disse: larga tudo e vai fazer a obra. Então eu me identifiquei muito com ele, né? E eu disse: olha, Deus vai te honrar. E ele disse: olha, pastor, eu abri o trailer e já fizemos aqui que o trailer, dia de quinta-feira, só funciona até 6 horas, porque tem célula. Dia de domingo nós não abrimos, porque tem culto de manhã e culto à noite. E começou a colocar tudo isso. E quando eu estive lá, foi quinta, amor? Sexta, né? Eles viraram à noite, né? Foi, né? De sexta para sábado, eles viraram à noite, ele e a Marlene. E ela chegou para mim e disse: pastor, vendemos tudo. Nós viramos à noite, porque o que nós produzimos, né, não deu conta, né? E a gente está aqui em claro, não dormimos nada. Chega os olhos dos dois, estavam, eu dizendo para a pastora Amanda, que coisa linda, né? Os dois casalzinhos ali juntos, né? Virando noite, né? E isso marcou muito, né? Então, e eu vi, porque eu estou falando isso, o cérebro da questão, né? Porque estava o irmão do Toinho lá, em Fred. Fred congregou aqui na igreja, muito tempos atrás, né? Nos deu um trabalho. E o Fred veio conversar comigo, ficamos ali conversando. E o Fred, ele falou 2 frases para mim que marcou muito. Eu nem conhecia isso. Ele disse assim: olha, pastor, diplomas mostra o que você aprendeu, cicatrizes mostra o que você venceu. E essas 2 frases me marcaram. Diploma mostra o que você aprendeu, cicatrizes mostra o que você venceu. E ali nós conversamos muito, e eu não sabia do que ali estava acontecendo, né? E quando o Fred foi embora, o Toninho e a Marlene chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor não sabe o que Deus fez aqui. Eu disse: que foi? Pastor, eu não sei que motivo o Fred saiu da igreja, né? Isso faz, acho que quase 20 anos, né? Eu não sei qual o motivo, mas Fred tem tanto desejo de voltar para a igreja. E a esposa dele é louca pela reconstruir, mas todas as vezes que ele lhe via, ele tinha vergonha do Senhor. E é tão interessante, pastor, o Toinho e a Marlene, é tão interessante, pastor, que o Fred era para estar, ele tem também um trailer lá na Unicristos, né? E quando deu 4 horas, ele ligou para mim e disse: olha, Toinho, o meu trailer eu vendi tudo, vou fechar e vou te ajudar aí. E ele estava lá porque vendeu tudo e foi ajudar o Toinho. E aí eu disse: Toinho, tem como você fazer um churrasco? Aí o Fred disse: eu faço, pastor. E ali naquele momento eu não sabia, Deus estava gerando cura no Fred, gerando um momento tão poderoso entre eu e o Fred.
Aí o Fred foi embora, aí o Toninho disse, pronto, pastor, agora ele volta para a igreja. Quando o livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz assim, sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não existe um versículo de sabedoria tão poderoso, porque se nós não guardarmos o nosso coração, eu até brinco, né? Não tem que guardar não, tem que blindar, né? Se nós não guardarmos o nosso coração, nós vamos ser feridos de todos os lados. Nós vamos ser feridos lá fora, nós vamos ser feridos dentro da igreja, nós vamos ser feridos por estranhos, nós vamos ser feridos por família, sim ou não? E aí, nós podemos ver José, que levou a sua ferida para Deus, e Absalão levou, impregnou a sua ferida dentro do seu coração. Qual foi o fim de José? José reinou, o sonho de Deus se cumpriu na vida de José. Qual foi o fim de Absalão? Assassinato, morte. A injustiça que ele sofreu, ele fez com as suas próprias mãos, ele matou o seu irmão, porque ele esperava que seu pai tomasse uma providência. E o seu pai foi passivo. E por Absalão não levar a sua ferida para Deus, ele começou através da ferida, tomar atitudes erradas, porque quando você não leva as suas feridas para Deus, quando você não leva a sua dor a Deus, a dor vai te levar a decisões erradas. José governou, porque foi curado. Absalão caiu, porque foi endurecido. Um escolheu confiar em Deus, o outro escolheu alimentar a ferida. O que é que você escolhe nesses dias? O que é que você escolhe? Confiar em Deus ou alimentar a sua ferida? Irmãos, escute isso. Eu falo isso pelo Espírito. Eu tenho quase 30 anos de caminhada com Deus. Eu tenho quase 30 anos liderando pessoas das mais diversas personalidades, pessoas das mais diversos temperamentos. E se eu não, quando senti dor por algum momento na minha vida, se eu não tivesse levado a minha dor para Deus, certamente eu não estaria aqui nessa manhã. Tinha abandonado o ministério, tinha abandonado o sonho de Deus na minha vida, tinha abandonado aquilo pelo qual o Senhor me chamou. Confesso, teve momentos que eu disse, não quero mais ministério, teve momentos que eu disse, olha, não dá mais, estou cansado, estou amargurado, mas todas as vezes que vinha esses momentos para desistir, eu ia para a presença de Deus e buscava alívio, socorro, bem presente na tribulação. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus jamais, queridos, Ele vai promover corações feridos. Porque Deus, Ele sempre irá nos tratar antes de confiar. Primeiro, Deus me trata para poder confiar. Sabe, queridos, e o que eu quero deixar nesta manhã é que ou você permite que Deus cure a dor, ou a tua dor vai decidir o seu futuro. Quem você quer que decida o seu futuro? A promessa, o propósito ou a sua dor? E hoje, no dia de Santa Ceia, o Senhor, Ele quer te fazer uma pergunta. Hoje, Deus não está perguntando se você foi ferido. Ele está perguntando, o que você está fazendo com essa dor? O que você está fazendo com essa dor? Nós estamos aqui porque Ele foi ferido pela dor. Ele sofreu por aquilo que Ele creu. Então a pergunta que eu quero te fazer nesta manhã é que não se você foi ferido, porque certamente se eu perguntar aqui, se alguém aqui foi ferido, a começar por mim, eu vou levantar as minhas mãos e tenho certeza que não vai ficar uma pessoa sequer aqui sem levantar as mãos, porque todos nós fomos feridos. Sim ou não? A questão que Deus está perguntando nessa manhã, o que você está fazendo com essa dor? Você está levando para Deus? Você está levando para Ele? Ou está deixando ela decidir as suas escolhas? Porque ou você leva a sua dor para Deus, ou a tua dor, ela vai decidir as suas escolhas. E eu quero te falar no nome de Jesus. A mesma dor, ela pode gerar dois fins na tua vida: cura ou queda. Qual você escolhe? A história de José ou a história de Absalão? Dois homens feridos, um levou para Deus, outro alimentou a sua dor. É essa palavra que eu quero deixar para você nessa manhã. Que você possa ficar de pé no nome de Jesus. E nós vamos ceiar nesta manhã. Nós vamos nos colocar diante do Senhor. E que nós possamos verdadeiramente sermos como José, jamais como Absalão. Que nós possamos ser guiados nos nossos destinos pelos propósitos que Deus tem na nossa vida. Jamais sermos paralisados pelas nossas dores, jamais sejamos paralisados por aquilo que nos machucou, por aquilo que nos feriu. Porque o nosso destino em Deus
é prosperar. O nosso destino em Deus é ser abençoado e abençoar. O nosso destino em Deus é viver os sonhos e as promessas dele em nossas vidas. Amém? Você pode levantar as suas mãos aos céus? Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã. Eu não sei que área da sua vida você foi ferido. Eu não sei quem te feriu. Eu só te digo uma coisa: perdoe. Perdoe quem te feriu. Porque o que levou José à promessa foi o perdão, não foi o sonho. Porque nós temos, se eu perguntar a cada um de vocês, todos vocês têm sonhos. Todos vocês foram chamados por Deus para o cumprimento de um sonho e de uma promessa. E o Senhor, no meio da sua promessa, você vai passar por lutas, por dificuldades, por provas. Você será ferido, você será machucado, você será mal compreendido. Mas a minha oração para você nesta manhã é que você permaneça fiel àquele que te chamou, à promessa que Ele te deu. E se alguém no seu caminho passou por você e te feriu, perdoe. Perdoe, para que os sonhos de Deus não cessem em sua vida, para que as portas continuem abertas na sua vida, para que não venha ferrolhos, para que não venha cadeados, para que não venha portas fechadas, mas que venham liberações. Eu quero nessa manhã fazer liberações sobre a tua vida. Eu quero nessa manhã declarar no nome de Jesus a prosperidade sobre você. Eu quero liberar nessa manhã, como igreja apostólica, como igreja profética, que os sonhos de Deus se cumprirá em sua vida, que tudo que o inimigo tentou roubar, que toda prisão que o inimigo tentou te colocar, assim como colocou sobre a vida de José, assim como colocou sobre a vida de Saulo, Paulo, eu quero declarar no nome de Jesus, que essas cadeias estão sendo quebradas nessa manhã, que esse jugo do inimigo está sendo destruído nessa manhã, que volte sobre a tua vida, oh, Rabalaia Sorebecaia Sodecai, que volte sobre a tua vida a pureza, que volte sobre a tua vida a simplicidade, que volte sobre a sua vida a humildade. É porque essa oração que eu vos faço como a mim também, ó Espírito Santo de Deus, Pai da eternidade, nós não queremos caminhar feridos, mas nós queremos caminhar em prosperidade, nós queremos caminhar em bênção, nós queremos caminhar em busca do sonho que Tu tens para nossas vidas, e nós sabemos que os sonhos que Tu tens para cada um de nós, para esse ministério, são sonhos poderosos, são sonhos grandiosos, e se depender de mim, se depender de nós não inviabilizaremos. Por isso que nós estamos certos, convictos, que aquele que começou na boa obra, Ele é fiel para completar, para completar, para completar.
Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, incendeia os nossos corações, liberando amor.